No meu aniversário de 64 anos, fiquei paralisada enquanto o vinho escorria pelo meu vestido de $3.000. Minha nora, Chloe, deu um sorriso irônico e disse: agora ele parece tão barato quanto ela realmente é. A mãe dela, Brenda, a observava com orgulho. Meu filho, Michael, fingiu não ver, mas nenhum deles imaginava que aquela noite seria o ponto de ruptura. Meu nome é Eleanor Vance e tenho 64 anos. Naquela noite, diante de 80 pessoas que aplaudiam minutos antes, senti o vinho tinto escorrer lentamente pela seda italiana do meu vestido cor de marfim. Custou $3.000. Mas naquele momento, eu não pensava no dinheiro. Pensava nos risinhos abafados, nos sussurros, no silêncio cruel que se seguiu ao acidente. Chloe, minha nora, segurava o copo vazio com aquela expressão que eu conhecia tão bem, fingida inocência. Seus olhos brilhavam com algo que não era arrependimento. Era triunfo. Ao lado dela, Brenda, sua mãe, levou a mão à boca como se estivesse horrorizada, mas eu vi o sorriso que ela escondia atrás dos dedos. E Michael, meu filho, meu único filho, a criança que carreguei nos braços, a quem defendi de tudo e de todos, estava checando o celular como se nada estivesse acontecendo, como se sua mãe não estivesse sendo humilhada em sua própria festa de aniversário. A sala reservada do restaurante Cobal, com seus lustres de cristal e toalhas de mesa bordadas, tornou-se um palco para minha vergonha. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim. Alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida que as pessoas sentem diante do infortúnio alheio. Oh, Eleanor, me desculpe, disse Chloe, usando aquela voz doce que reservava para o público. Sou tão desastrada. Estraguei seu vestido. Mas suas próximas palavras foram mais baixas, só para mim, enquanto se inclinava para ajudar com um guardanapo. Embora, sejamos honestas, Eleanor, agora ele parece tão barato quanto você. Algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não foi meu coração. Foi algo pior. Foi o último fio de ilusão que me fazia acreditar que tudo estava bem, que minha família me amava, que eu ainda tinha um lugar na minha própria vida. Fiquei imóvel, não por fraqueza, mas porque finalmente, após 5 anos de pequenas humilhações, de desprezo disfarçado de conselho, de ser afastada centímetro por centímetro da minha própria casa, finalmente enxerguei com absoluta clareza. Isso não foi um acidente. Foi planejado. E naquela noite, manchada de vinho e vergonha, enquanto todos retornavam desconfortavelmente às suas conversas, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas ninguém sabia ainda. Nem mesmo eu entendia até onde estava disposta a ir. Porque o que eles não sabiam era que não tinham apenas estragado um vestido naquela noite. Eles tinham me acordado. Se esta história está tocando seu coração, inscreva-se no canal para continuar acompanhando. Porque o que está por vir ninguém esperava. Mas antes de contar como cheguei àquele quarto, como me tornei a mulher invisível na própria festa, você precisa entender quem eu era antes. Antes de Chloe entrar em nossas vidas como um furacão silencioso. Antes de meu filho se tornar um estranho. Antes de eu me perder, eu nem sempre fui essa mulher que abaixa a cabeça. Houve um tempo em que meu nome significava algo nesta cidade. Eleanor Vance, arquiteta. Eu projetei a nova torre do banco no centro da cidade, a biblioteca pública nos subúrbios, o complexo residencial Valley Towers, conhecido por todos pelos seus jardins verticais. Foi em 2013 que meu mundo desmoronou. Richard, meu marido, morreu em um acidente na rodovia. Um caminhão perdeu o controle. Chuva, neblina. Meu marido nunca voltou para casa. Michael tinha 32 anos. Ele acabará de conseguir um emprego em uma empresa de tecnologia. Eu tinha 52. E, de repente, estávamos sozinhos. 2 pessoas tentando descobrir como continuar respirando quando o centro do seu universo desaparece. Durante 1 ano, mal consegui trabalhar. Michael vinha todas as noites. Trazia-me sopa. Sentava-se comigo em silêncio. Às vezes chorávamos juntos. Outras vezes, apenas dávamos as mãos olhando fotografias antigas. Ele era minha âncora e eu era a dele. Aos poucos, fui voltando à vida. Aceitei um pequeno projeto, depois outro. Uma empresa internacional me ofereceu a liderança no projeto de um centro cultural em Barcelona. Um contrato de 3 anos, um bom salário, a oportunidade da minha carreira.
Mas Michael olhou para mim com aqueles olhos que herdou do pai e disse: Mãe, preciso de você por perto, por favor. Recusei a proposta de Barcelona. Comprei um lindo terreno em um bairro arborizado, com jacarandás ladeando a rua e vista para as colinas. Investi minhas economias, $420 mil. Contratei o melhor arquiteto que conhecia, eu mesma, e projetei uma casa com 2 salas de estar, uma para mim e outra para Michael e a família que ele um dia teria. Eu queria uma casa multigeneracional como antigamente, onde as avós cozinhavam com as noras, onde os netos corriam pelo quintal enquanto os adultos tomavam café no terraço. Sonhei com isso enquanto colocava cada tijolo, cada janela, cada detalhe. A casa ficou pronta em 2015. Michael veio morar comigo. Foram 2 anos maravilhosos. Cozinhávamos juntos aos domingos. Ele me ajudava com as plantas da casa. Eu ouvia falar sobre os projetos dele na empresa. Tínhamos nossa rotina, nossa paz. Até que, em 2017, Michael conheceu Chloe Sullivan em uma conferência de negócios em Dallas. A princípio, achei-a encantadora, alta, esbelta, com aquele sorriso perfeito de alguém que sabe exatamente como causar uma boa impressão. Ela vinha de uma boa família, ou pelo menos era o que dizia. Seu pai trabalhava no ramo têxtil. Sua mãe, Brenda, também era viúva. Chloe foi gentil comigo naquelas primeiras semanas. Ela perguntou sobre meu trabalho. Ela elogiou a casa. Ela me chamava de Eleanor com um carinho fingido que, na época, eu acreditei ser genuíno. Eles se casaram em 2018, um casamento elegante em um jardim no Vale de Napa. Eu paguei metade, $30 mil. Chloe chorou de felicidade em meus braços. Eu sempre quis uma sogra igual a você, ela sussurrou. Que idiota eu fui por acreditar nela. Os primeiros meses foram toleráveis. Chloe se mudou para casa. Ela respeitava meu espaço, ou pelo menos era o que parecia. Mas pequenas mudanças começaram a acontecer. Um quadro que eu havia pendurado aparecia em um lugar diferente. Meus temperos na cozinha foram reorganizados. Minha rotina foi interrompida por novas tradições que ela impôs. É assim que fazemos lá em casa, Eleanor, ela dizia com aquela voz suave. Você não se importa, né? E eu respondia, não, porque eu queria paz. Porque eu queria que o Michael fosse feliz. Porque uma boa sogra não briga por bobagens. Mas as coisas triviais se transformaram em invasões. Chloe convenceu Michael de que eu precisava de ajuda. Que, na minha idade, manter uma casa tão grande era demais. Ela demitiu Rosa, minha governanta de 20 anos, sem me consultar. Trouxe uma nova moça, Maria, que só recebia ordens de Chloe. Então Brenda chegou apenas para passar alguns dias. Mãe, Michael me disse, o apartamento dela está em reforma. Isso foi há 3 anos. Brenda nunca mais foi embora. Entre os dois, redecoraram minha sala de estar, trocaram as cortinas, mudaram os móveis de lugar. Instalaram câmeras de segurança que, curiosamente, monitoravam apenas os meus espaços, meu estúdio, meu quarto, o jardim onde eu costumava tomar café. E Michael, meu filho, virou um fantasma. Saía cedo e chegava tarde. Quando eu tentava conversar com ele, estava sempre com pressa. Tenho uma reunião mais tarde. Mãe, não começa, dizia sempre que eu mencionava alguma coisa. A Chloe só está tentando ajudar. Por que você está sempre procurando problemas? Foi assim que me tornei invisível. Não de uma vez, mas aos poucos, como aquelas fotos antigas que desbotam ao sol até que um dia você se olha no espelho e não reconhece mais a mulher que vê refletida. Mas naquela noite do vinho derramado, algo mudou. Porque quando você chega ao fundo do poço, só existem 2 opções, ficar lá ou começar a cavar para sair. E eu já tinha decidido qual escolheria. Deixe-me contar como perdi minha própria casa sem nem perceber. Porque essa é a coisa mais perigosa sobre a manipulação. Ela não chega gritando. Ela chega com sorrisos, com conselhos, com uma preocupação fingida que te desarma. 3 meses após o casamento, Chloe sugeriu trocar os móveis da sala de estar. Está com uma aparência tão antiquada, Eleanor. Você merece algo mais moderno. Michael concordou. Eu cedi. Afinal, eram apenas detalhes.
Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois foi a vez da cozinha. Chloe não suportava minhas panelas de cerâmica, minhas caçarolas herdadas da minha mãe. Elas ocupam muito espaço e são tão antiquadas. Ela as substituiu por panelas de aço inoxidável, frias, sem história, sem alma. Cada mudança vinha envolta em uma lógica razoável. Cada invasão disfarçada de melhoria. Mas o verdadeiro golpe veio quando ela demitiu Rosa. Rosa trabalhava comigo desde que Michael era adolescente. Ela conhecia minha rotina. Sabia que eu gostava do meu café forte às 7. Que às sextas-feiras eu fazia doces. Ela era mais do que uma funcionária. Era uma confidente, uma amiga. Certa tarde, cheguei do trabalho e Rosa não estava mais lá. Chloe me esperava na cozinha com um sorriso. Dei a ela uma indenização. Eleanor, era trabalho demais para uma mulher da idade dela. Contratei a Maria. Ela é mais jovem e mais eficiente. Sem me consultar. Eu mal conseguia processar o que estava ouvindo. Você está sempre tão ocupado. Não queria te incomodar com essas coisas de casa. Michael concordou. Lá estava de novo, Michael concordou. Como se essa frase fosse um escudo que justificasse tudo. Liguei para Rosa naquela noite. Ela chorou ao telefone. Contou-me que Chloe lhe pagará apenas o mínimo legal, que a proibira de se despedir de mim. Eu queria consertar as coisas, pagar-lhe mais, trazê-la de volta. Mas Rosa já havia aceitado outro emprego. O estrago estava feito. Maria, a nova governanta, não me olhava nos olhos. Ela apenas seguia as instruções de Chloe. Se eu pedisse alguma coisa, primeiro consultava a Sra. Sullivan, como se eu fosse uma convidada em minha própria casa. Então Brenda chegou. A mãe de Chloe apareceu com 3 malas. Só enquanto meu apartamento está em reforma, disseram. Isso foi em outubro de 2020. Agora estamos em 2023 e ela ainda está aqui. Brenda instalou-se no quarto de hóspedes que eu havia projetado para amigos. Decorou ao seu gosto, colocou seus santos, suas velas. O cheiro de seu perfume barato impregnava todo o corredor. Entre as duas, mãe e filha, estabeleceram novas regras. Eu não podia mais usar a sala de estar depois das 21 horas porque Brenda estava assistindo às suas novelas. Minha música estava muito alta. Meus amigos não eram mais bem-vindos porque perturbavam a paz da casa. Um dia, voltei de uma reunião com um cliente e encontrei meu estúdio reorganizado. Minhas plantas, meus esboços de 30 anos de carreira estavam em caixas. Chloe havia transformado metade do espaço em uma sala de yoga. Você quase nunca usa, Eleanor, e eu preciso de um lugar para meditar. Senti como se um pedaço da minha alma estivesse sendo arrancado. Aquele estúdio era o meu santuário. O lugar onde Richard e eu passávamos noites criando juntos, onde cada parede guardava memórias. Michael, eu disse a ele naquela noite, isso não está certo. Esse é o meu espaço de trabalho. Ele nem sequer levantou os olhos do laptop. Mãe, você tem a casa toda. Não pode dividir um quarto. A Chloe só está tentando ser saudável. Apoie-a. Apoiá-la. Como se eu fosse o problema. Como se pedir respeito na minha própria casa fosse egoísmo. As câmeras de segurança foram a gota d'água antes do aniversário. Chloe as instalou para se proteger. Ela disse que havia ocorrido arrombamentos na vizinhança. Parecia lógico, mas as câmeras só apontavam para as minhas áreas, minha entrada, meu jardim, o corredor que leva ao meu quarto. Nenhuma nas áreas de Chloe ou Brenda. Quando perguntei por quê, Chloe sorriu. É que você está ficando mais velha, Eleanor. Se algo acontecer com você, precisamos saber. É para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem. Tudo era para o meu próprio bem enquanto eles controlavam cada detalhe da minha vida. Parei de convidar amigos para casa porque a Chloe sempre dava um jeito de deixá-los desconfortáveis. Parei de cozinhar porque a Maria já cuida disso. Parei de tocar música porque os incomodava. Parei de existir na minha própria casa. E Michael, meu filho, havia se tornado um estranho que só aparecia para comer, dormir e defender todas as decisões da esposa. Ele trabalhava até tarde.
Os fins de semana eram cheios de compromissos. Nas poucas vezes em que tentei falar com ele a sós, Chloe sempre me interrompia. Querido, preciso de você. Você sabe como sua mãe fica quando se sente sozinha, como se eu fosse um fardo, um incômodo, uma velha problemática que precisava de supervisão. Houve dias em que andei pela minha própria casa e me senti como um fantasma, invisível, silencioso, sem voz nem direito a voto. Até aquela noite de aniversário, quando o vinho escorreu pelo meu vestido e as palavras de Chloe me cortaram como facas. Quando finalmente entendi que aquilo não era descuido, era um plano. Um plano para me apagar. Para levar tudo, para me eliminar sem que ninguém sequer percebesse que eu sequer existisse. Mas eles cometeram um erro. Subestimaram-me. Pensaram que, por eu ser quieta, eu estava derrotada. Pensaram que, por eu sorrir, eu era estúpida. E naquela noite, manchada de vinho e com uma raiva contida, eu acordei. Porque uma mulher que construiu edifícios com as próprias mãos não desmorona tão facilmente. Ela só precisa se lembrar de quem era antes de lhe dizerem quem ela tinha que ser. Naquela noite, depois do incidente com o vinho, eu não voltei imediatamente para o quarto. Não conseguia. Minhas pernas tremiam. Meu peito ardia com uma mistura de humilhação e algo mais sombrio, algo que vinha se acumulando há anos. Saí para o jardim do restaurante. Havia lanternas penduradas nas árvores. Uma música suave vinha do salão de baile. O ar fresco tocou meu rosto, e só então me permiti respirar. Tirei os sapatos. A grama estava úmida sob meus pés. O vestido arruinado grudava na minha pele. $3.000 transformados em um trapo manchado. Mas eu não me importava mais com o vestido. Eu me importava com o veneno no sorriso de Chloe, a cumplicidade no olhar de Brenda, o silêncio covarde do meu filho. Sentei-me num banco escondido entre os arbustos. Precisava de alguns minutos antes de voltar a fingir que estava tudo bem, antes de sorrir e agradecer por uma festa que se transformará no meu funeral público. Então eu as ouvi, vozes femininas vindas do banheiro externo perto de onde eu estava. A janela estava entreaberta. Reconheci aquelas risadas imediatamente. Você viu a cara dela? A voz de Chloe transbordava satisfação. Achei que ela fosse cair no choro ali mesmo. Você foi longe demais, querida. Era Brenda. Mas ela não parecia zangada. Parecia orgulhosa. Embora, devo dizer, a história do vestido foi genial. $3.000 jogados no lixo. Ela precisava parecer exatamente o que é. Uma velha ridícula fingindo ser importante. Meu coração parou. Não foi um acidente. Eu sabia. Mas ouvir a confirmação foi outra coisa. E o Michael? Perguntou Brenda. O Michael faz o que eu mando. Você já devia saber disso, mãe. Chloe riu. Eu digo para ele que a mãe dele é frágil, que precisa de proteção, e ele assina tudo o que eu coloco na frente dele. Está tudo pronto para o fideicomisso? Um fundo fiduciário? Essa palavra me atingiu como uma bala. Quase, respondeu Chloe. O advogado do Michael já preparou os documentos. Só precisamos que a senhora assine. Vamos dizer a ela que é para proteger o patrimônio dela caso ela perca as faculdades mentais, que é normal nessa idade. E ela vai assinar. Claro que vai assinar. Principalmente depois de hoje à noite, depois de ver que ninguém mais a respeita, ela estará tão arrasada que assinará qualquer coisa só para receber um pouco de carinho do filho. Sentiu um nó na garganta. E depois, insistiu Brenda. Depois, mãe, aquela casa vale mais de $4 milhões. Assim que estiver no fundo fiduciário e tivermos o controle como administradores, podemos vender nossa parte. Michael herdará a outra metade quando ela morrer, mas até lá já estaremos instalados na Flórida. Aquele apartamento com vista para o mar que vimos. Consegue imaginar? Engenhoso, querida. Embora às vezes eu pense que não é um pouco demais? A pobre mulher já está acabada. A pobre mulher, repetiu Chloe em tom de deboche, já nos atrapalhou tempo suficiente. O tempo dela acabou. Agora é a nossa vez de viver bem. Eles riram, os dois, como se tivessem acabado de contar uma piada.
Como se eu fosse um pequeno obstáculo no caminho deles para uma vida confortável. Continuei paralisada naquele banco. O vestido úmido, meus pés descalços na grama, mas algo dentro de mim se acendeu. Não era dor. Era clareza absoluta. Tudo fazia sentido. As câmeras monitorando meus movimentos. A pressa de Chloe em me isolar dos meus amigos, as constantes insinuações sobre minha idade, minha memória, meu esquecimento. Estavam construindo um caso, preparando o terreno para me declarar incompetente. A confiança era a armadilha final, e eu estava prestes a cair nela. Ouvi-os a se arrumarem em frente ao espelho, ainda a rir, e depois os seus passos, a voltar para a festa. Fiquei ali, não sei por quanto tempo, 5 minutos, talvez 20, observando as luzes do restaurante, ouvindo a música, sentindo algo ancestral despertar em meu peito. Raiva, mas não uma raiva qualquer. Era a raiva fria de uma mulher que era arquiteta, que havia erguido estruturas do nada, que sabia planejar, que entendia que antes de construir, era preciso ter uma base sólida. Voltei ao salão de baile. Chloe e Brenda já estavam à nossa mesa conversando com outros convidados. Michael ainda estava ao telefone. Ninguém havia notado minha ausência. Aproximei-me de Chloe. Toquei-lhe o ombro delicadamente. Chloe, querida, disse com a voz mais doce que consegui fingir. Não se preocupe com o vestido. Foi um acidente. Essas coisas acontecem. Ela me olhou surpresa. Esperava gritos. Esperava drama. Eu cedi. Ou pelo menos era o que ela pensava. Oh, Eleanor, você é tão doce. Eu realmente sinto muito. Eu sei, querida. Eu sei. Sorri. Vamos esquecer isso. É meu aniversário. Quero que todos sejam felizes. Brenda olhou para mim com aquela expressão de triunfo mal disfarçado. Michael finalmente ergueu os olhos, assentindo aliviado, como se eu tivesse acabado de resolver um problema. O resto da noite transcorreu com parabéns vazios e abraços hipócritas. Cortei o bolo. Apaguei as velas. Agradeci a todos por terem vindo. Agi como a avó carinhosa que eles pensavam ter domesticado. Mas por dentro, por trás daquele sorriso, eu já estava desenhando plantas, calculando, medindo, porque é isso que os arquitetos fazem. Eles constroem. Eles não simplesmente saem destruindo tudo. E eles acabavam de me entregar o mapa completo do plano deles. Um erro grave. Porque agora eu também tinha um plano. E, ao contrário do deles, o meu não dependia de manipular ninguém. Dependia da verdade. E a verdade, quando revelada no momento certo, pode destruir impérios construídos sobre mentiras. Naquela noite, dirigindo para casa no banco de trás, tomei uma decisão. Eu não ia assinar nenhum papel. Eu não ia permanecer invisível. Eu ia lutar, mas não da maneira que eles esperavam, não com gritos ou cenas. Eu ia lutar como uma mulher inteligente que sabe que a melhor vingança não é o barulho. É o silêncio calculado antes do golpe final. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida porque eu tive que fingir. Tive que agir como se não soubesse de nada enquanto meu mundo desmoronava por dentro. Toda vez que eu via Chloe, ouvia a voz dela naquele banheiro. Uma velha ridícula fingindo ser importante. Toda vez que Brenda me oferecia café, eu me lembrava, a coitada já está acabada. E Michael, meu Deus, Michael. Toda vez que eu olhava para ele, me perguntava em que momento eu tinha perdido meu filho. Em que momento o amor dele se transformou em indiferença, disfarçada de estar ocupado. No 4º dia, eu não aguentava mais. Precisava conversar com alguém, alguém que realmente me conhecesse, alguém que se lembrasse da Eleanor de antes. Liguei para Arthur Corren. Arthur tinha sido meu sócio em 3 grandes projetos durante a década de 1990. Ele também era arquiteto, especializado em restauração de prédios históricos. Ele tinha 71 anos agora e era viúvo há 5 anos. Tínhamos nos distanciado um pouco depois da morte de Richard. Não por causa de nenhuma briga, mas porque a vida simplesmente nos levou por caminhos diferentes. Mas eu sabia que podia confiar nele. Combinamos de nos encontrar em um café tradicional no centro da cidade.
É aquele tipo de lugar antigo onde os garçons usam coletes e os azulejos contam histórias centenárias. Cheguei cedo. Pedi um café com especiarias. Minhas mãos tremiam ao redor da xícara. Arthur chegou com sua bengala de madeira entalhada e aquele sorriso caloroso de sempre. Eleanor. Ele me abraçou forte. Quanto tempo faz? Você parece cansada. Estou arrasada, Arthur. E ali mesmo, naquele café cheio de turistas e trabalhadores de escritório, contei tudo a ele. O vinho derramado, a conversa que ouvi por acaso, a confiança, a invasão da minha casa, como eu tinha perdido tudo sem nem perceber. Arthur me ouviu em silêncio. Não me interrompeu. Não me julgou. Quando terminei, ficou olhando para a xícara por um longo tempo. Eleanor, você não vai gostar do que vou lhe contar. Meu estômago se contraiu. Mas você precisa saber. Ele respirou fundo. Pesquisei sobre sua nora quando você me contou, anos atrás, que Michael ia se casar. Tive um pressentimento. Eu deveria ter lhe contado na época, mas não queria me intrometer na sua vida familiar. O que você descobriu? Chloe Sullivan foi casada anteriormente em Phoenix com um empresário de 62 anos. O casamento durou 2 anos. Quando se divorciaram, houve um processo judicial. Ele a acusou de coerção financeira, de tê-lo manipulado para que transferisse bens para ela. O caso nunca foi a julgamento. Eles assinaram um acordo confidencial. Ele pagou ela $80.000 para que ela se calasse e nunca mais falasse sobre o assunto. Senti náuseas. Arthur, por que você não me contou? Porque eu não tinha provas concretas. Porque poderia ter sido uma coincidência, porque seu filho parecia feliz e eu não queria ser o velho intrometido. Ele pegou minha mão. Mas agora, ouvindo isso, percebo o padrão. Essa mulher é uma predadora profissional e você é o maior alvo dela até agora. As lágrimas brotaram sem que eu as pedisse. Durante todo esse tempo, achei que a culpa era minha, que eu estava sendo difícil. Que eu não sabia como ser uma boa sogra. Mas não, eu era presa. Você precisa de ajuda jurídica, Eleanor. Ajuda séria. Você conhece alguém? Conheço a melhor pessoa. Jessica Reed. Ela é especialista em casos de direito de família e abuso financeiro contra idosos. Ela é incansável. Se alguém pode te ajudar, é ela. 2 dias depois, eu estava no escritório de Jessica Reed, um escritório moderno em um arranha-céu de Century City, no 14º andar, com vista para toda a cidade e olhos que pareciam penetrar você quando ela falava. Senhora Vance, conte-me tudo, e eu digo tudo mesmo. Cada detalhe importa. Mostrei a ela documentos, extratos bancários que consegui imprimir às escondidas, a escritura da casa. Contei a ela sobre as câmeras, sobre Rosa, sobre o contrato que queriam que eu assinasse. Jéssica notou. Você tem contas conjuntas com seu filho? Sim, uma conta poupança que abrimos há anos. Ele tem acesso a ela. Você notou algum movimento estranho? Não verifiquei. Confio no Michael. Um grande erro. Seu tom não era cruel, apenas direto. Preciso que você me autorize a revisar todas as suas contas. Agora. Assinei a autorização. Ela fez algumas ligações. Em menos de 1 hora, ela já tinha as transações dos últimos 3 anos exibidas em seu computador. E lá estava, o horror em números. Saques de $5.000, $8.000, $12.000, sempre em datas estranhas, transferências para uma conta que eu não reconhecia, pagamentos de cartões de crédito que não eram meus. Senhora Vance, quase $89.000. A senhora autorizou essas movimentações? Não, eu nem sabia. Isto é apropriação indébita, abuso financeiro, e temos provas documentais. Jéssica continuou investigando. Ela encontrou recibos, um em nome de Chloe referente a um carro que eu nunca vi, no valor de $38.500. Outro de uma viagem de negócios a Cancún, no valor de $9.500. Compras em lojas de departamento, joias, roupas, tudo pago com o meu dinheiro, sem o meu conhecimento. Além disso, continuou Jéssica, se eles tentarem fazer você assinar um documento alegando incapacidade mental, precisamos entrar com um processo.
Você tem algum problema cognitivo real? Nenhum. Meu médico pode confirmar. Perfeito. Faça uma avaliação completa. Assim, teremos documentação comprovando que você está em pleno domínio de suas faculdades. Isso anula qualquer tentativa de declará-lo, incompetente. E o que fazemos com o dinheiro roubado, um processo civil? Vamos recuperar cada centavo, mas isso leva tempo. Jéssica inclinou-se para a frente. Senhora Vance, preciso que a senhora entenda uma coisa. Essa batalha será feia. Seu filho terá que escolher um lado, e pode não ser o seu. Pelo menos não no começo. As palavras doeram, mas eu sabia que ela tinha razão. Você está disposto a levar isso até o fim? Perguntou Jéssica. Pensei no vinho derramado, nas risadas cruéis, na minha casa invadida, no meu filho transformado em estranho, em anos de humilhação silenciosa. Até o fim, respondi. Mesmo que me custe tudo. Jéssica sorriu. Era um sorriso que eu não via há anos, o de uma aliada, alguém do meu lado. Então vamos começar. Eles cometeram um erro. Subestimaram o arquiteto. Saí daquele escritório uma mulher diferente. Eu não era mais a vítima assustada. Eu era a estrategista, a criadora de planos. Chloe e Brenda haviam declarado guerra sem saber. E eu acabará de recrutar minha general. Porque na arquitetura existe uma regra de ouro: nunca se constrói em terreno instável. Primeiro, é preciso remover toda a terra podre. E era exatamente isso que eu estava prestes a fazer. Voltei para casa naquela tarde como uma atriz se preparando para o papel da sua vida. Jéssica havia me dado instruções claras: não mude seu comportamento. Aliás, seja ainda mais submissa. Quanto mais confiantes eles estiverem, mais erros cometerão. Então, foi isso que eu fiz. Cheguei com sacolas de compras. Cumprimentei Brenda, que estava assistindo à sua novela. Ofereci-lhe biscoitos. Ela mal olhou para mim. Oh, Eleanor, que atenciosa! Embora você saiba que eu não posso comer farinha. Meu açúcar, lembra? Eu sorri. Chloe chegou da aula de pilates. Ela estava usando roupas de ginástica de marca e tinha aquele sorriso de quem acabou de gastar dinheiro que não ganhou. Eleanor, podemos conversar? Preciso falar com alguém importante. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Claro, querida. O que foi? Estávamos sentados na sala de estar. Minha sala de estar, que agora tinha móveis que eu não escolhi e almofadas que eu não comprei. Michael e eu estávamos pensando. Ela fez uma pausa dramática. Na sua idade, administrar as finanças pode ser estressante. E se colocássemos a casa em um fundo fiduciário? Assim, você não precisa se preocupar com nada. Nós cuidaremos de tudo. Lá estava ela. A armadilha servida em uma bandeja de prata. Um fundo fiduciário? Fingi confusão. Não entendo muito bem dessas coisas jurídicas. Exatamente. É por isso que é perfeito. Chloe se inclinou para a frente, pegando minha mão com aquela falsidade que eu conhecia tão bem. É para te proteger. Imagine se alguém tentasse te enganar, ou se você assinasse algo sem querer. Com o fundo fiduciário, garantimos que ninguém se aproveite de você. Tive vontade de arrancar a mão. Queria gritar que sabia de tudo, mas Jéssica tinha razão. Precisava de mais provas, de mais erros da parte deles. Parece complicado. O Michael concorda com isso? Foi ideia dele, Eleanor. Ele está muito preocupado com você. Uma mentira? Era tudo mentira. Mas eu assenti, como a velha ingênua que ela achava que eu era. Deixe-me pensar sobre isso, querida. É uma decisão importante. Vi um lampejo de frustração em seus olhos, mas ela o disfarçou rapidamente. Claro, claro. Sem pressa. Embora o cartório já tenha tudo preparado, só precisamos da sua assinatura. Eles já tinham tudo pronto. Que eficiência! Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Mas eu tinha minhas próprias armas. Segui o conselho de Jéssica e contratei um técnico de confiança.
Instalamos câmeras escondidas em locais estratégicos, no meu estúdio, onde Chloe entrava sem permissão, na cozinha. Eu carregava um pequeno gravador digital na bolsa. Estava sempre comigo e comecei a documentar tudo. Cada pequena ofensa, cada humilhação, cada invasão. Certa tarde, Chloe entrou no meu quarto sem bater. Eu estava me trocando. Ela não se importou. Ah, desculpe, Eleanor. Só preciso daquele colar que peguei emprestado de você. Onde você o guarda? Eu não te emprestei nenhum colar, Chloe. Ah, de pérolas. Você já se esqueceu? Congelei. Richard tinha me dado aquele colar no nosso 20º aniversário. Eu jamais o emprestaria. Deveria estar na minha caixa de joias, eu disse, com a voz trêmula. Chloe foi direto ao ponto, tirou o colar do bolso. Colocou-o em frente ao espelho. Ah, sim. Este. Perfeito para o jantar de amanhã. Devolvo-o na quinta-feira. E saiu. Seu roubo disfarçado de empréstimo. Meu esquecimento. Em outra noite, ouvi vozes no escritório de Richard, aquele espaço sagrado que ninguém tocava desde a sua morte. Desci as escadas em silêncio. A porta estava entreaberta. Chloe fotografava documentos com o celular, papéis da escrivaninha dele, arquivos antigos. Ela procurava alguma coisa. O que você está fazendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela não se assustou. Sem vergonha, sem desculpas, apenas arrumando. Eleanor, este quarto está um desastre. Está na hora de deixá-lo para trás, não acha? Richard se foi. Apegar-se ao passado não é saudável. Cada palavra era uma punhalada. Este quarto ficará como está. Ah, Eleanor. O tom dela mudou. Tornou-se frio, cortante. Você não decide mais essas coisas. Esta é a casa de Michael agora, e minha também. É hora de você aceitar o seu lugar. Meu lugar? Sim. Como hóspede. Como avó que mora aqui por nossa generosidade. Ela se aproximou de mim. Porque, sejamos honestas, Eleanor, você não possui mais nada. Só ainda não se deu conta disso. Ela me olhou com tanto desprezo que senti o ar me faltar. Isto não é seu. Este espaço não é seu. Seu tempo acabou. Agora é a nossa vez. E quanto mais cedo você aceitar isso, menos doloroso será. Ela saiu do escritório, me deixando lá, tremendo de raiva e dor. Mas o que Chloe não sabia era que a câmera escondida na estante havia gravado cada palavra, cada gesto, cada ameaça. Continuei reunindo provas. Jéssica me mostrou as contas. Descobrimos mais despesas. Um laptop de $3.500. Tratamentos de beleza por $4.800. Mobília para um apartamento que eu nem conhecia por $12.700. Eles estão preparando um ninho, Jéssica me disse. Eles já têm outro lugar. Só estão esperando para te extorquir completamente antes de irem embora. Descobri também algo sobre Brenda. Jéssica contratou um detetive particular. Ela tinha dívidas de jogo, cassinos online e apostas esportivas. Devia $32.000 a agiotas. Era por isso que ela estava morando na minha casa. Não porque o apartamento dela estivesse em reforma, mas porque ela não tinha onde morar. Ela o havia perdido 6 meses antes de se mudar temporariamente para minha casa. Tudo era mentira. Cada palavra, cada sorriso, cada Eleanor envenenada. Mas continuei fingindo. Fiz café. Limpei a casa mesmo com a Maria presente. Sorri durante os jantares. Perguntei como tinha sido o dia deles. E eles, confiantes, baixaram a guarda. Certa noite, eu as ouvi no jardim. Brenda estava fumando. Chloe estava bebendo vinho. Eu estava no meu quarto. Mas a janela ficava bem em cima delas e o gravador estava ligado. Quanto tempo você acha que vai demorar até ela assinar? Perguntou Brenda. Não vai demorar muito. Eu a tenho exatamente onde quero. Ela está assustada, sozinha.
A cada dia que passa, eu a vejo ficando menor, mais derrotada. E se ela se recusar? Ela não vai recusar. Vamos dizer a ela que, se não assinar, Michael vai achar que ela não confia nele. Isso vai destruí-la. Ela vai assinar. E assim que tivermos o controle, vendemos. Já tenho 2 compradores interessados. A casa vale facilmente $4.500.000 agora. Dividimos o dinheiro e vamos embora. E Michael? O Michael faz o que eu mando. Sempre fez. Ela riu. É tão fácil manipular os homens quando eles acham que são eles que tomam as decisões. Eu só queria que ela caísse da escada e resolvesse o problema mais rápido. Brenda também riu. Aquela maldita frase, foi gravada com áudio perfeito. No dia seguinte, liguei para Jéssica. Eu tenho tudo, eu disse a ela. Cada palavra, cada mentira, cada ameaça. Perfeito. Então está na hora. A senhora está pronta, senhora Vance? Olhei pela janela. Vi Chloe no jardim, regando as plantas que eu havia plantado, em terra que eu havia pago, em uma casa que eu havia construído. Estou pronto, respondi. Que o jogo de verdade comece. Porque eu já tinha fingido ser invisível. Já tinha fingido ser fraco. Agora, eu ia jogar pelas minhas próprias regras. E neste jogo, eu conhecia cada canto do tabuleiro porque eu o tinha desenhado. Passaram-se mais 2 semanas de simulação. 2 semanas em que, a cada dia, o custo para manter a máscara aumentava. Mas Jéssica insistiu, precisamos que eles se sintam completamente seguros, que cometam um erro definitivo. E eles o cometeram. Era uma terça-feira à noite. Michael chegou mais cedo do trabalho, o que era raro. Ele me convidou para sentar com ele. Chloe e Brenda também estavam lá, como abutres à espreita do banquete. Mãe, precisamos conversar sobre o seu futuro. Meu filho nem sequer olhava nos meus olhos. Ele tinha papéis nas mãos, documentos legais. Meu futuro? Mantive meu tom de voz suave e inocente. Chloe e eu notamos algumas coisas preocupantes. Ele fez uma pausa. Você se esquece das conversas. Você repete as perguntas. Outro dia você deixou o fogão ligado. Mentira. Eu nunca deixei o fogão ligado, mas não disse nada. Mãe, não é sua culpa. É a idade. Acontece com todo mundo. Mas precisamos te proteger. Proteger seu patrimônio. Chloe aproximou-se e colocou os papéis sobre a mesa. É o fundo fiduciário de que falamos, Eleanor. Está tudo pronto. Só precisamos da sua assinatura. É para o seu próprio bem, para que ninguém se aproveite de você. A ironia me deixou com a garganta irritada, mas eu me sinto bem. Não me esqueci de nada. Mãe, é assim que começa. Michael finalmente olhou para mim. Olha, eu cuido de tudo. Você pode viver em paz, sem preocupações. Não é isso que você quer? O que eu queria era ter meu filho de volta, mas o homem sentado à minha frente era um estranho. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Você já teve tempo. A voz de Chloe mudou, endureceu. Estamos conversando sobre isso há semanas. Por que você está resistindo tanto? Você não confia no seu próprio filho? Ali estava. A manipulação direta. Claro que confio no Michael. Então assine. Deixe-me analisar os documentos com calma. Darei uma resposta amanhã. Vi a fúria brilhar nos olhos de Chloe, mas ela se controlou. Tudo bem, Eleanor, mas isso não pode esperar muito mais. Não consegui dormir naquela noite. Sabia que o momento estava se aproximando e que não podia mais adiar. No dia seguinte, Michael saiu cedo. Chloe e Brenda foram ao spa. Aproveitei a oportunidade para ligar para Jéssica. Eles me encurralaram para assinar. Não posso mais evitar. Perfeito. É hora de agir. Você pode estar no meu escritório amanhã às 16 horas. Para quê? Para a reunião definitiva, convide Michael, Chloe e Brenda.
Diga a eles que você vai assinar e que quer que seja feito com a presença de um tabelião. Assim, tudo estará dentro da lei. Eu cuido do resto. Tem certeza? Senhora Vance, a senhora contratou os melhores. Confie em mim. Quando chegaram em casa, contei-lhes a novidade. Chloe quase pulou de alegria. Ah, Eleanor, eu sabia que você entenderia. Amanhã, às 16 horas, no escritório do advogado que cuida dessas coisas. Sim. Quero que o Michael esteja lá e você também. É importante para mim que minha família esteja presente. Claro, somos uma família, não somos? Chloe me abraçou. Ela cheirava a perfume caro, comprado com o meu dinheiro. Naquela noite, sentei-me sozinha no escritório de Richard. Toquei seus livros, suas antigas plantas, as fotografias de nós jovens, sonhando com prédios. Perdoe-me, meu amor, sussurrei. Perdoe-me por ter deixado isso chegar a esse ponto, por ter sido tão cega. Mas amanhã lutarei por nós, pelo que construímos. A manhã de quarta-feira pareceu uma eternidade. Chloe e Brenda estavam radiantes. Falavam de viagens, de planos, da casa na Flórida que quase podiam tocar. Michael chegou às 3 da manhã. Tinha olheiras profundas. Parecia cansado. Uma parte de mim ainda queria salvá-lo, mas eu sabia que a decisão era dele. Chegamos ao escritório de Jéssica pontualmente às 4 horas. Escritório moderno, vista panorâmica, ambiente formal. Jéssica nos cumprimentou com um profissionalismo frio. Boa tarde. Sou Jéssica Reed. Família da senhora Vance, por favor, entrem. Estávamos sentados na sala de conferências. Havia outra pessoa lá, um homem mais velho com uma pasta. Este é o senhor Hernandes, um tabelião. Ele está aqui para testemunhar o que for assinado hoje. Chloe sorriu. Brenda também. Michael apenas assentiu, ansioso para que aquilo terminasse logo. Jéssica colocou uma pasta sobre a mesa. Antes de prosseguirmos com as assinaturas, preciso esclarecer alguns pontos legais. Senhora Vance, a senhora solicitou a criação deste fideicomisso? Não. Foi-me proposto. Você sente que tem pleno domínio de suas faculdades mentais? Completamente. Você passou por alguma avaliação recentemente? Peguei da minha bolsa os documentos que a neuropsicóloga me dera 3 dias antes. Avaliação completa. Resultado: faculdades cognitivas perfeitas para minha idade. Jéssica os analisou. Ela os entregou ao tabelião. Perfeito. Então, a senhora Vance é plenamente capaz de tomar suas próprias decisões. Ela olhou para Michael, o que torna certas movimentações financeiras feitas sem sua autorização bastante problemáticas. Do que você está falando? Michael franziu a testa. Jéssica abriu a pasta. Tirou extratos bancários, recibos e documentos do banco. Estou falando de $89 mil sacados da conta conjunta que você tem com sua mãe sem a autorização dela. Estou falando de compras feitas com cartões de crédito adicionais que ela nunca aprovou. Estou falando de transferências para contas de terceiros. Chloe empalideceu. Brenda ficou rígida. Isso era para despesas da casa, gaguejou Chloe. Um carro de $38.500 é uma despesa da casa. Uma viagem de $9.500 para Cancún? Tratamentos de beleza de $4.800. Jéssica colocou os recibos sobre a mesa, um por um. Tudo documentado, tudo rastreável. Michael autorizou essas despesas, disse Chloe, com a voz se elevando. Michael tem acesso à conta, mas não tem autorização legal para gastá-la sem o consentimento do titular principal. E o titular principal é a senhora Vance. Jéssica se virou para mim. Você autorizou essas despesas? Não, eu nem sabia da existência deles. Mãe, você me disse para usar a conta para o que precisássemos, disse Michael, desesperado. Para emergências, filho. Para a casa. Não para carros de luxo e viagens. Não para roubar. Eu não estou roubando. Jéssica ergueu a mão. Há mais. Ela olhou para Chloe. Senhora Sullivan,
A senhora sabia da existência de um acordo confidencial assinado em Fênix em 2015, no qual seu ex-marido a acusou de coerção financeira? O silêncio era absoluto. Michael se virou para olhar para Chloe, com uma expressão confusa no rosto. Do que ela está falando? É mentira, sussurrou Chloe. Isso é privado. Era algo privado, disse Jéssica, mostrando mais documentos, até que um padrão idêntico começou a se repetir aqui. Isolar a vítima. Controlar as finanças. Preparar documentos de transferência de propriedade. Fabricar incapacidade mental. Isso é ridículo. Chloe se levantou. Sente-se. A voz de Jéssica era firme. Eu não terminei. Ela pegou o laptop, virou para nós e apertou o play em um vídeo. Era a gravação da câmera escondida, Chloe no escritório de Richard. Suas palavras exatas: esta casa agora é de Michael e minha também. Você não possui mais nada. Michael ficou olhando fixamente para a tela, paralisado. Jéssica reproduziu outro arquivo de áudio. A conversa no jardim. A voz de Chloe: é tão fácil manipular os homens quando eles acham que são eles que tomam as decisões. E então a voz de Brenda: eu só queria que ela caísse da escada e resolvesse o problema mais rápido. O rosto de Michael se contorceu. Vi algo se quebrar em seus olhos, como se ele finalmente estivesse acordando de um longo sonho. Isto? Isto não pode ser real, murmurou ele. É muito real. Jéssica fechou o laptop. E é prova suficiente para um processo por abuso financeiro, coerção e ameaças. Chloe estava furiosa. Brenda chorava em silêncio. Michael, querido, eu posso explicar. Chloe tentou segurar o braço dele. Ele se afastou como se ela estivesse pegando fogo. Quanto? Perguntou-me ele, com a voz embargada. Quanto roubamos de você? Quase 89 mil dólares. Documentado. Meu filho levou as mãos ao rosto. Seus ombros tremiam. Meu Deus, mãe. Eu não sabia, eu pensei que você estivesse doente, que precisasse de ajuda. Era isso que ela queria que você pensasse, filho. Jéssica continuou implacável. Senhora Vance, deseja prosseguir com o processo? Olhei para Chloe. Ela não tinha mais aquele sorriso debochado. Ela não tinha mais aquele poder. Ela era apenas uma mulher assustada, presa em suas próprias mentiras. Olhei para Brenda chorando, sabendo que suas dívidas agora seriam públicas. E olhei para Michael, meu filho, meu único filho, destruído. Sim, vou prosseguir com o processo. Mas não contra meu filho. Contra ela. Apontei para Chloe. E quero cada centavo de volta. Jéssica assentiu com a cabeça. E há mais uma coisa. Ela olhou para mim. O que você deseja fazer com a casa? Respirei fundo. Essa era a parte mais dolorosa. Construí aquela casa com o meu dinheiro para minha família, mas não há mais família lá. Só existe veneno. Então, estou vendendo e ninguém vai ficar com nada do que era nosso. Michael olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor. Filho, eu te amo. Sempre te amarei. Mas preciso me afastar dessa dor. E você precisa decidir quem quer ser. O homem que seu pai teria se orgulhado de conhecer ou o fantoche de uma mulher que só te usou. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas minha voz era firme. Não vou assinar nenhum contrato de fideicomisso. Vou recuperar minha dignidade. E vocês todos vão aprender que mulheres da minha idade não são presas fáceis. Somos sobreviventes. E quando nos derrubam, nos levantamos com tudo que temos. Saí daquele escritório com Jéssica ao meu lado. Deixei para trás uma Chloe gritando, uma Brenda soluçando, um Michael arrasado e, pela primeira vez em 5 anos, senti que podia respirar. Os dias seguintes foram um caos controlado. Jéssica agiu com precisão cirúrgica. Ela bloqueou todas as contas conjuntas. Revogou as procurações que me fizeram assinar meses antes, sob o pretexto de agilizar a papelada. Ela entrou com uma ação civil por apropriação indébita e coação financeira.
Tudo aconteceu tão rápido que Chloe não teve tempo de reagir. Voltei para casa naquela noite. Michael não estava lá. Chloe e Brenda também tinham ido embora. A casa vazia parecia estranha, como um museu de uma vida que não existia mais. Sentei-me na cozinha. Fiz café, o mesmo café que Rosa costumava fazer. E chorei. Chorei por tudo que havia perdido. Pelo meu filho, pelos anos desperdiçados, pela família que nunca existiu. Mas também chorei de alívio porque finalmente havia dito basta. Michael chegou por volta da meia-noite. Parecia devastado. Olhos vermelhos, roupas amassadas. Sentou-se à minha frente sem dizer uma palavra. O silêncio durou longos minutos. Desculpe, disse-lhe finalmente, a voz quase num sussurro. Mãe, me desculpe mesmo. Eu sei, filho. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. A Chloe ficava me dizendo que você estava esquecendo as coisas, que estava confusa. Eu só queria te proteger. E por que você nunca me perguntou? Por que você nunca falou comigo diretamente? Ele desabou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Porque era mais fácil acreditar nela do que encarar o fato de que minha mãe estava envelhecendo. Porque eu tinha medo de perder você como perdi o papai, e ela usou esse medo. Ela o distorceu. Michael, eu não estou senil. Estou perfeitamente bem. Mas você escolheu não ver isso. Agora eu sei. Deus, eu sei. Ele cobriu o rosto. Eu vi os vídeos. Ouvi o áudio. Cada palavra que ela disse sobre você, sobre mim. Como ela riu de como eu era fácil de manipular. Onde ela está? Ela se foi. Ela e Brenda. Fizeram as malas e foram embora. Antes de ir, ela me disse sua voz falhou novamente. Ela me disse que eu era um fracasso medíocre, que você estava certo sobre mim, que eu era um idiota útil. Doía vê-lo daquele jeito. Mas eu também sabia que essa dor era necessária. Era o preço a se pagar por acordar. E o que você vai fazer agora? Não sei. Ele olhou para mim. Você vai me perdoar algum dia? A pergunta era um fardo enorme. Michael, eu te amo. Você é meu filho e sempre será. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Eu entendo. Preciso de espaço. Preciso me curar. E você precisa trabalhar em si mesmo para entender como chegou a essa situação. Por que você deixou isso acontecer? Vou começar a fazer terapia. Já marquei a consulta. Assenti com a cabeça. Era um começo. A casa está à venda, Michael. Essa decisão não mudou. Eu sei, e tudo bem. Você tem razão. Este lugar não é mais um lar. É um campo de batalha. Passamos o resto da noite em silêncio. Às vezes chorando. Às vezes apenas sentados, frente a frente, processando os destroços do que um dia fomos. 3 semanas depois, Jéssica me chamou ao seu escritório. Tenho novidades. Chloe tentou falsificar sua assinatura em documentos para vender o imóvel. O tabelião que ela contratou percebeu e denunciou. Ela agora está sendo acusada de tentativa de fraude. Acusações criminais. Sim. E o processo civil está em andamento. Conseguimos rastrear exatamente para onde foi cada centavo. Temos um caso sólido. Eles terão que pagar tudo de volta. E as dívidas da Brenda vieram à tona. Os agiotas estão atrás dela. Ela perdeu todo o seu círculo social. Ninguém quer ter nada a ver com ela. Foi justiça, mas pareceu vazia porque a justiça não devolve o tempo perdido. Não apaga as feridas. E o que acontece comigo agora? Jéssica sorriu. Agora, Sra. Vance, reconstrua do seu jeito. A casa foi vendida 2 meses depois por $4.380.000. Um bom preço. Uma família jovem com filhos. Me deu um pouco de paz saber que aquele espaço voltaria a ter risadas genuínas. Michael não pediu nada em troca daquele dinheiro.
Ele assinou um termo de renúncia a qualquer reivindicação. É seu, mãe. Sempre foi. Recuperamos os 89 mil dólares que haviam sido roubados. Chloe teve que vender o carro, devolver as joias e liquidar bens para pagar a dívida. Ela não foi presa pela fraude, mas a acusação criminal ficou em seus antecedentes. Sua reputação foi destruída. Michael se mudou para um apartamento pequeno. Ele começou a fazer terapia 2 vezes por semana. Ele me ligava todo domingo. Conversas curtas e estranhas no começo, mas sinceras. E eu fiz algo que jamais imaginei. Comprei um loft no bairro de River North, em um prédio restaurado da década de 1940. Pé direito alto, janelas enormes, luz natural o dia todo. Custou-me $1.850.000. Perfeito para uma mulher solteira que precisava de um novo começo. A primeira coisa que fiz foi montar meu estúdio de arquitetura. Grandes mesas de desenho, computadores novos, uma biblioteca com todos os meus livros, minhas antigas plantas nas paredes. Então liguei para 3 jovens arquitetos recém-formados. Ofereci a eles mentoria, espaço de trabalho e projetos reais. Por que nós? Perguntou-me uma delas. Daniele, 26 anos, olhos brilhando de ambição. Porque eu sei como é sentir que sua voz não importa. E quero garantir que você nunca se sinta assim. Aceitamos um projeto de reforma de uma escola pública em um bairro de baixa renda. O pagamento não era alto, mas era importante, concreto e tinha um propósito. Acordava todas as manhãs com uma energia que pensava ter perdido. Trabalhei, projetei, ensinei. Voltei a ser Eleanor Vance, arquiteta. Não apenas a mãe de alguém, não apenas a vítima de alguém, eu por inteiro. Pela primeira vez em anos, reencontrei Sylvia, minha amiga de longa data. Aquela que Chloe havia conseguido afastar com suas manipulações. Nos encontramos em um café. Choramos. Rimos. Contamos histórias. Senti tanta saudade de você, disse ela. Mas eu sabia que você teria que encontrar uma saída sozinho. Bem, eu encontrei. E tem vista para o horizonte da cidade. Arthur também se tornou parte da minha nova rotina, café às quartas-feiras, exposições de arte aos sábados. Não era romance. Era companheirismo genuíno, conversas sem segundas intenções, sem manipulação, apenas 2 pessoas mais velhas aproveitando a vida que lhes restava. Num domingo, 6 meses após a venda, Michael veio me visitar. Ele trouxe flores, girassóis, minhas favoritas. Eu tinha me esquecido de você assim. O lugar é lindo, mãe. Obrigado, filho. Fizemos uma visita guiada ao loft. Mostrei-lhe os meus projetos. Ele contou-me sobre a sua terapia, sobre como estava a aprender a impor limites, a reconhecer manipulações, a não ter medo de ficar sozinho. Você acha que um dia poderemos, sabe, ser uma família de novo? Perguntou ele, com a voz embargada por uma esperança frágil. Sentei-me em frente a ele. Observei-o atentamente. Vi o homem que ele era, não o menino que fora. Michael, somos família. Sempre seremos. Mas a família que éramos não existe mais. Morreu junto com a confiança. O que podemos construir agora é algo novo, algo diferente. Algo baseado no respeito mútuo, não na obrigação. Como faço isso? Com ações, filho. Não com palavras. Palavras são baratas. Ações constroem pontes. E essas pontes levam tempo. Ele assentiu com a cabeça. Ele entendeu. E, pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não via há anos, verdadeira maturidade. Antes de ir embora, ele me abraçou forte, como quando era menino e tinha pesadelos. Eu te amo, mãe. E vou passar o resto da minha vida provando que mereço o seu perdão. Você não precisa do meu perdão, filho. Você precisa do seu próprio. Eu o vi partir, caminhar pela rua, desaparecer na multidão do centro da cidade, e respirei fundo, livremente. Naquela noite, sentei-me no meu terraço. O sol se punha atrás dos prédios. A cidade brilhava com uma luz alaranjada. Eu tinha um café nas mãos, uma música suave ao fundo. E pela primeira vez em 5 anos, senti-me em casa.
Não no lugar, mas em mim mesma, porque era isso que eu tinha recuperado. Não uma propriedade, não dinheiro. Eu tinha recuperado a mim mesma. A Eleanor que projetava prédios, que sonhava alto, que não pedia permissão para existir. E aquela mulher, aquela arquiteta de 64 anos que havia sobrevivido à traição, à manipulação e à perda, estava pronta para construir sua maior obra até então, o resto de sua vida. 8 meses se passaram desde aquele encontro no escritório de Jéssica. 8 meses em que tudo mudou de maneiras que eu jamais imaginei. O processo civil seguiu seu curso, lentamente, como tudo que é legal neste país. Mas Jéssica era implacável. Cada audiência, cada apresentação de provas era mais um golpe contra o castelo de mentiras que Chloe havia construído. Na terceira audiência, o juiz revisou as gravações. Observei sua expressão mudar ao ouvir aquela frase: eu só queria que ela caísse da escada e resolvesse o problema mais rápido. Isto não é apenas apropriação indébita, disse o juiz. Isto é premeditação de causar dano. Isto beira o crime. Chloe tentou se defender. Contratou um advogado caro, argumentou que as gravações eram ilegais, que o havia provocado, que tudo não passava de um mal-entendido familiar. Mas as provas eram esmagadoras: extratos bancários, recibos, e-mails em que ela dava instruções a Michael sobre como convencer sua mãe de que ela não conseguia mais administrar as finanças. Mensagens de texto com Brenda planejando a venda da casa. Tudo documentado, tudo irrefutável. O divórcio de Michael foi rápido. Sem filhos envolvidos, sem bens em comum. Chloe pediu pensão alimentícia. O juiz negou. A senhora é perfeitamente capaz de trabalhar, senhora Sullivan. E, francamente, sua conduta neste caso não justifica qualquer compensação. Vi Chloe sair daquele tribunal. Ela não era mais a mulher elegante com o sorriso calculado. Seu cabelo estava despenteado. Roupas comuns, sem grifes de luxo, olheiras profundas. A máscara havia caído completamente. Por um instante, apenas um instante, senti pena. Mas então me lembrei de suas palavras. Lembrei-me de cada humilhação, de cada mentira, e a pena evaporou. O caso de Brenda foi o mais triste. Suas dívidas a alcançaram. Os agiotas a processaram. Ela teve que declarar falência. Seu círculo social, aqueles amigos com quem jogava cartas e para quem se gabava do sucesso da filha, lhe viraram as costas. Ela acabou morando sozinha em um quarto no terraço de um prédio em uma área perigosa da cidade, sem o conforto que havia desfrutado em minha casa por 3 anos. Arthur me contou que a havia uma vez no mercado carregando sacolas pesadas. Ela parecia 10 anos mais velha. Você sentiu alguma coisa? Ele me perguntou. Eu sentia que cada um colhe o que planta, respondi. Mas a parte mais difícil foi Michael, porque com ele não havia justiça clara, apenas consequências. Ele perdeu o emprego. A empresa achou que o escândalo familiar prejudicava a sua imagem. Conflito de interesses, disseram a ele. Demitiram-no com uma indenização mínima. Ele teve que vender o carro, mudar para um apartamento mais barato e se adaptar a uma vida desconhecida. A vida de alguém que recomeça do zero. Mas, o mais importante, ele perdeu a ilusão de quem era. Durante anos, acreditou ser o homem bem-sucedido, o filho protetor, o marido amoroso, e tudo não passava de uma mentira. Ele era um fantoche, um instrumento nas mãos de outra pessoa. Essa revelação o destruiu de maneiras que o dinheiro não poderia consertar. Ele continuou indo à terapia. No começo, ele me ligava toda semana apenas para pedir desculpas, depois para me contar sobre o processo. O terapeuta disse que eu tenho codependência. Ele me disse um dia que passei a vida inteira buscando validação externa. Primeiro do meu pai, depois de você, depois da Chloe. Nunca aprendi a me validar sozinha. E agora estou aprendendo. É doloroso, mas necessário. Um dia, quase um ano depois de tudo, Michael apareceu no meu loft sem avisar. Ele trouxe uma carta escrita à mão. Não quero que você leia isso na minha frente, disse ele. Mas preciso que você tenha. É tudo o que eu nunca soube como dizer. Tudo o que eu deveria ter dito anos atrás. A carta tinha 12 páginas. Li-a naquela noite sozinha no meu terraço. Chorei em cada parágrafo.
Michael admitiu tudo, sua covardia, sua cegueira, como escolheu o conforto de acreditar em mentiras em vez do desconforto de encarar a verdade, como me decepcionou não apenas como filho, mas como ser humano. Mas ele também falou sobre mudança, sobre como estava se reconstruindo, sobre os erros que nunca mais cometeria, sobre a promessa de ser melhor, não para me reconquistar, mas para se respeitar. Ele terminou com uma frase que me comoveu profundamente: "Você não espera o seu perdão, mãe. Só espero que um dia, quando você pensar em mim, não veja apenas o filho que a traiu, mas o homem que aprendeu tarde demais, mas que aprendeu mesmo assim." Coloquei aquela carta numa gaveta especial, ao lado das fotos do Richard. São coisas que doem, mas que a gente precisa guardar. Eu perdoei o Michael. Fiz essa pergunta a mim mesma 1000 vezes. A resposta não é simples. Porque o perdão não é como apertar um botão. É um processo. Alguns dias eu o perdoava completamente. Outros dias a raiva voltava e eu me perguntava como ele pôde ser tão cego. Mas o que eu fiz foi dar-lhe espaço. Espaço para crescer, para mudar, para provar com ações, não com palavras, que ele era diferente. E lentamente, muito lentamente, algo se reconstruiu entre nós. Não o relacionamento de antes. Esse estava morto. Mas algo novo, mais honesto, mais frágil, sim, mas também mais real. Quanto a Chloe, o desfecho legal ocorreu 14 meses após o início do processo. O juiz decidiu a meu favor em todos os pontos. Ela teve que me devolver os $89 mil, mais juros, totalizando $14.700. Ela vendeu tudo o que tinha, joias, roupas de grife, o carro que comprou com o meu dinheiro. Ela não foi presa, mas ficou com antecedentes criminais, tentativa de fraude. Qualquer emprego futuro, qualquer processo legal, carregaria essa marca. A última notícia que tive dela foi que estava trabalhando em um call center e morando com uma prima em um apartamento apertado. Seu Instagram, antes cheio de fotos em restaurantes caros e viagens, agora estava privado. Ela havia se apaixonado perdidamente. E embora uma parte de mim soubesse que eu deveria sentir compaixão, eu não conseguia, porque ela não roubou apenas dinheiro de mim, ela roubou anos, paz, dignidade. Então sim, foi justiça poética. Todos acabaram exatamente onde suas ações os levaram. Brenda sozinha em seu quarto no terraço. Chloe com a reputação destruída e o futuro limitado. Michael trabalhando em si mesmo, encarando quem ele havia sido. E eu, reconstruí meu estúdio, que estava funcionando a todo vapor, com 3 jovens arquitetos sob minha mentoria, com projetos que me empolgavam, com meus amigos de volta, com Arthur me visitando toda semana para irmos a museus e concertos, com uma vida que finalmente era minha. Certa tarde, Daniele, minha aprendiz mais talentosa, me perguntou enquanto revisávamos as plantas: "Eleanor, como você conseguiu se reerguer depois de tudo o que aconteceu?" Olhei para ela. 26 anos, toda a vida pela frente. E me lembrei de Eleanor, aos 26 anos, projetando seu primeiro prédio, acreditando que o mundo era justo. "Você não se levanta de uma vez só", eu disse a ela. "Você se levanta aos poucos. Primeiro os joelhos, depois as mãos, depois a cabeça, e um dia você percebe que está de pé. E as cicatrizes não te deixaram mais fraca. Elas te deixaram mais sábia." Ela sorriu e continuou trabalhando. E eu também, porque é isso que nós, sobreviventes, fazemos. Seguimos em frente. Construímos. Criamos. Porque a melhor vingança não é a punição da outra pessoa. É a sua própria felicidade reconquistada. E eu, Eleanor Vance, arquiteta de 65 anos, finalmente estava feliz. Não apesar do que vivi, mas porque sobrevivi. Porque escolhi lutar. Porque me lembrei de quem eu era antes que me dissessem quem eu tinha que ser. Naquela noite, o vinho derramado no meu vestido marcou um fim, mas também um começo. O começo de uma mulher que recuperou sua voz, seu espaço, sua vida, e isso não tem preço. Já se passaram 2 anos desde aquela noite de aniversário. 2 anos que parecem uma eternidade. Estou sentada no terraço do meu loft. São 7 horas da manhã. O sol está começando a despontar entre os prédios do centro. Estou tomando meu café forte, do jeito que sempre gostei. Uma música suave toca ao fundo e,
À minha frente, estão as plantas do nosso novo projeto, uma biblioteca comunitária em uma área carente. O salário não é alto, mas vai mudar a vida de centenas de crianças. E isso vale mais do que qualquer arranha-céu corporativo. Daniele, Robert e Carmen, meus 3 jovens arquitetos, chegam às 9 horas. Trabalhamos até às 15 horas, depois tiro as tardes de folga para viver, caminhar, para me lembrar de que a vida não é só trabalho. Às quartas-feiras, vejo o Arthur. Ontem, fomos ao Museu de Arte Moderna. Vimos a exposição de Rodin. Discutimos sobre proporções e beleza. Depois, jantamos num pequeno restaurante do bairro. Ele pagou. Eu paguei a sobremesa, sem dever nada a ninguém, sem pedir permissão a ninguém. Às sextas-feiras, janto com Silvia e 3 outras amigas da faculdade. Mulheres da minha idade que também já viveram bastante, que também sobreviveram a divórcios, traições e perdas. Rimos, bebemos vinho e contamos histórias sem filtro. E os domingos? Os domingos são para Michael. No início, eram ligações breves e constrangedoras, repletas de silêncios pesados. Mas, aos poucos, algo foi crescendo. Não o amor cego de uma mãe, mas respeito mútuo, honestidade pura. Há 3 semanas, Michael conseguiu um novo emprego em uma empresa menor, sem o prestígio da anterior, mas com valores sólidos. Ele me ligou todo animado: "Mãe, posso ir aí te contar tudo?" Ele apareceu naquela tarde. Trouxe doces da padaria que costumávamos gostar. Sentamos no terraço. Ele me contou sobre a vaga, sobre o chefe dele, que valoriza o trabalho honesto, sobre a sensação de estar construindo algo real. "Tenho orgulho de você, filho." Seus olhos se encheram de lágrimas. De verdade, sinceramente, não por causa do trabalho, mas por causa do homem que você está se tornando. Não é perfeito. Ainda existem dias em que vejo sombras do filho que me decepcionou. Mas também vejo luz, esforço genuíno, mudança real. Nos curamos completamente? Não. E talvez nunca nos curemos totalmente, porque algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. Mas aprendemos a conviver com essas cicatrizes, a respeitá-las, a não fingir que não existem. No mês passado, Michael perguntou se poderia me levar para jantar em um restaurante elegante. "Quero comemorar seu aniversário como deveria ter sido há 2 anos", disse ele. Aceitei, mas com condições. Nada extravagante, nada que pretenda apagar o passado. Apenas um jantar, você e eu. Juro. Fomos a um lugar pequeno num bairro tranquilo. Comida tradicional, carne assada na panela, purê de batatas, pão caseiro. "Você está feliz, mãe?" ele me perguntou no meio do jantar. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque ninguém me fazia essa pergunta há anos. "Sim, filho. Estou feliz apesar de tudo." Não, por causa de tudo. Porque tudo que vivi me trouxe até aqui e aqui é um bom lugar. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. "Fico feliz que você mereça isso." Naquela noite, voltando para casa, pensei em Richard, em como ele teria lidado com tudo isso. Provavelmente teria percebido os sinais antes. Teria protegido Michael de Chloe. Mas também pensei que talvez isso precisasse acontecer para que eu me lembrasse de quem eu era, para que Michael pudesse descobrir quem ele queria ser. As lições mais difíceis são as que mais nos transformam. Meu estúdio está indo bem. Temos 3 projetos em andamento, pequenos, mas significativos: uma casa ecológica nas montanhas, a biblioteca comunitária e a reforma de um prédio histórico no centro da cidade. Daniele está brilhando. Robert encontrou sua voz no design sustentável. Carmen descobriu sua paixão pela acessibilidade universal. Eu os vi crescer e me vi neles 40 anos atrás. Com essa fome, essa esperança, essa certeza de que a arquitetura pode mudar vidas. E eu ensino a elas não apenas técnica. Eu as ensino a defender seu espaço, a não deixar ninguém roubar sua voz, especialmente as mulheres jovens. Não deixem que digam que você é demais. Eu digo a eles: velha demais, jovem demais, sensível demais, durona demais. Você é exatamente o que precisa ser. Certa tarde,
Após uma reunião difícil com uma cliente que não queria ouvir ideias de uma senhora mais velha, Daniele me observou defender nosso projeto com argumentos sólidos até que a cliente cedeu. Como você faz isso? Ela me perguntou mais tarde. Como você não se deixa intimidar? Porque não tenho mais nada a provar. Não estou mais em busca de aprovação. Só quero fazer um bom trabalho. E quando você conhece o seu próprio valor, ninguém pode tirá-lo de você. Há um mês, recebi um telefonema inesperado. Era a reitora da Faculdade de Arquitetura da universidade. Senhora Vance, estamos organizando um ciclo de palestras sobre mulheres pioneiras na arquitetura. Gostaríamos muito que a senhora participasse. Aceitei. Dei a palestra há 2 semanas. Um auditório lotado, jovens estudantes, olhos brilhantes, prontos para mudar o mundo. Contei-lhes a minha história. Não apenas os edifícios que projetei, mas também o que vivi. A perda, a traição, a reconstrução. Pensei que aos 64 anos minha vida tivesse acabado, eu lhes disse. Mas descobri que a parte mais interessante estava apenas começando. No final, uma garota de uns 20 e poucos anos se aproximou de mim. Ela tinha lágrimas nos olhos. Minha avó está passando por algo parecido com a família dela. Ela se sente acabada. Posso mostrar essa palestra para ela? Por favor, faça isso. E diga a ela por mim que nunca é tarde demais para se reencontrar. Que a idade não define o seu valor. Que enquanto você estiver respirando, você pode mudar a sua história. Esses momentos, são eles que me lembram porque valeu a pena lutar. Não só por mim, mas por todas as mulheres que acreditam que, depois de certa idade, devem se tornar invisíveis, submissas, silenciosas. Não. 1000 vezes não. Esta manhã, enquanto preparava meu café, me vi no espelho. Tenho 65 anos. Cabelos grisalhos que já não pinto. Rugas que contam histórias. Mãos que construíram prédios e agora constroem novos sonhos. E gostei do que vi. Não a Eleanor perfeita. Não a mãe abnegada. Não a vítima destruída, mas Eleanor completa, com todas as suas facetas, suas cicatrizes, suas vitórias. A mulher que perdeu quase tudo e se reconstruiu desde os alicerces. A campainha toca. É o Arthur. Hoje vamos ver uma exposição sobre arquitetura japonesa. Pronto para uma aventura? Ele pergunta com aquele sorriso caloroso. Sempre, respondo. E é verdade. Estou pronta. Não apenas para hoje, mas para todos os dias que virão. Porque aprendi algo fundamental nestes últimos 2 anos. A vida não acaba quando os outros decidem que você não é mais relevante. A vida começa quando você decide que é. Aos 65 anos, não terminei minha história. Reescrevi-a com minha própria letra, com minhas próprias regras, com minha própria dignidade. E esta versão, esta Eleanor, renascida das cinzas da humilhação, é a melhor que já fui. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela é autenticamente minha. Saio do meu loft. O sol brilha sobre a cidade. Há barulho, movimento, vida, e eu faço parte disso. Não como espectadora, mas como protagonista, porque é isso que nós, mulheres que sobrevivemos, somos, as protagonistas das nossas próprias histórias. E a minha história, longe de terminar naquela noite do vinho derramado, estava apenas começando seu capítulo mais belo. O capítulo em que eu escolhi, em que eu construí, em que floresci aos 65 anos, sem pedir permissão, sem me desculpar por existir, simplesmente sendo completa, livre, viva, e isso é o que realmente significa renascer. A campainha do meu loft toca numa tarde de domingo. Não estou esperando ninguém. Arthur está viajando, visitando a filha em Dallas. Meus amigos estão confirmados para sexta-feira. A equipe do estúdio não trabalha aos domingos. Abro a porta e meu coração para por um segundo. É o Michael, mas ele não está carregando flores nem presentes. Ele carrega algo diferente nas mãos, um envelope grosso de papel pardo. E em seu rosto, há uma expressão que eu nunca vi antes. Determinação misturada com medo. Mãe, posso entrar? Preciso te mostrar uma coisa. Claro, filho.
Ele está sentado na sala de estar, não no sofá onde costuma sentar, mas na beirada, como alguém prestes a pular. Ele coloca o envelope na mesa de centro. Tenho trabalhado nisso nos últimos 6 meses com minha terapeuta, sozinha e sem pressão de ninguém. Ele abre o envelope, retira papéis, muitos papéis. Este é um plano de restituição. Sua voz treme levemente. Não apenas o dinheiro que já pagamos por ordem judicial, mas tudo. Cada centavo que gastei. Além disso, cada decisão que tomei sem consultar você. Cada momento em que deveria ter te defendido e não o fiz. Ele me mostra planilhas, cálculos detalhados, datas, valores. São mais 34 mil dólares. Despesas que eu autorizei, jantares, viagens, coisas que eu achava normais, mas que saíram da sua conta. Vou pagar tudo de volta. Vai levar 3 anos com o meu salário atual, mas eu vou conseguir. As lágrimas ameaçam vir, mas eu as contenho. Michael, o juiz não ordenou isso. Você já cumpriu a lei. Não se trata do que é legal, mãe. Trata-se do que é certo. Ele me olha diretamente nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Passei 1 ano em terapia aprendendo a diferença. O legal é o mínimo. O certo é o que te permite dormir em paz à noite. Há algo mais no envelope. Ele o retira com as mãos trêmulas. E esta é a parte mais difícil. É uma carta, mas não para mim. É para o Instituto Americano de Arquitetos. Pedi a eles que o indicassem para o prêmio de reconhecimento pela carreira. Contei-lhes sobre seus edifícios, seus projetos, sua mentoria, tudo o que você fez e que eu nunca soube como valorizar. Minha garganta se fecha. Filho, eu não sou. Ainda não terminei. Ele tira um caderno do bolso. Este é o meu diário de terapia. Quero que você o leia. Tudo. As partes feias. Onde admito minha codependência, minha covardia, como me deixei manipular porque era mais fácil do que pensar por mim mesmo. Ele coloca o caderno em minhas mãos. Não espero que isso mude nada entre nós. Não espero que você me perdoe mais rápido. Só preciso que você saiba que estou me esforçando. O esforço de verdade. Não para te reconquistar, mas para ser o homem que meu pai gostaria que eu fosse. Silêncio, longo, pesado, mas não desconfortável. Posso dizer algo agora? Pergunto suavemente. Ele acena com a cabeça, com os olhos vidrados. Não preciso que você me devolva cada centavo, Michael. Não preciso de grandes gestos. O que eu preciso é exatamente o que você está fazendo: honestidade, trabalho pessoal, mudança real. Mas eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então eu aceito. Mas com uma condição: que o dinheiro que você juntar, use para sua terapia, para continuar trabalhando em si mesmo. Porque essa é a melhor retribuição que você pode me dar. Um filho saudável, um filho íntegro. Ele desaba completamente. Coloca a cabeça entre as mãos e soluça. Não como um adulto sereno, mas como uma criança que finalmente deixa tudo sair. Eu me aproximo. Coloco a mão em seu ombro. Não o abraço. Ainda não. Mas me sento ao seu lado em sua tristeza. Porque é isso que somos agora. Não uma mãe salvadora e um filho perdido, mas 2 adultos aprendendo a se relacionar a partir da verdade, do respeito e do árduo trabalho de reconstruir o que foi quebrado. Palavras são fáceis, Michael. São as ações que constroem pontes. Eu sei. É por isso que não estou te pedindo nada. Estou apenas te mostrando o que estou fazendo. E continuarei te mostrando. Todo mês, todo ano, pelo tempo que for necessário. Ele levanta a cabeça e enxuga as lágrimas. Ainda estou convidado para o jantar de domingo? Pergunto. Se você me aceitar, eu te aceitarei. Mas de agora em diante, você traz a sobremesa e me conta uma coisa verdadeira sobre a sua semana. Não as coisas bonitas, as coisas reais. Ele sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Fechado. Antes de sair, ele para a porta. Mãe, obrigada. Para quê? Por não desistir de mim. Por impor limites.
Por me obrigar a amadurecer, mesmo que doesse. Porque se você tivesse me perdoado facilmente, se tivesse deixado tudo voltar a ser como era, eu nunca teria mudado. Eu ainda seria aquele homem fraco que deixou sua mãe ser abusada. Limites não são punição, filho. São amor. O amor verdadeiro protege. E às vezes proteger significa dizer não. Ele acena com a cabeça. Ele sai. Fiquei sozinha com o envelope de papel pardo, o plano de restituição, o diário e a carta para o instituto. Li o diário naquela noite. Não todo, apenas algumas partes. Vi sua dor, sua vergonha, seu verdadeiro esforço para entender como se tornou quem era. E pela primeira vez em 2 anos, sinto algo que pensava ter perdido. Esperança. Não que tudo volte a ser como era, mas que possamos construir algo novo, algo melhor, algo baseado na verdade, não na fantasia. 3 semanas depois, recebi um e-mail do Instituto Americano de Arquitetos. Fui indicado não apenas pela minha carreira profissional, mas também pelo meu trabalho de mentoria com jovens arquitetos. Chorei ao ler aquele e-mail, não de tristeza, mas de pura alegria porque alguém viu, alguém valorizou aquilo. A cerimônia será daqui a 2 meses. Eles me convidaram para levar convidados. Convidei Arthur. Convidei Silvia. Convidei Daniele, Robert e Carmen. E sim, convidei Michael. Tem certeza? Ele pergunta quando ligo para ele. Tenho certeza de que você é meu filho e quero que veja o que construí quando finalmente parei de me diminuir para que os outros pudessem se sentir grandes. No dia da cerimônia, visto um vestido cor de vinho e sapatos de salto elegantes, porém confortáveis, nos quais posso caminhar. Meu cabelo está solto, e meus fios grisalhos brilham sob as luzes. Michael chega cedo para me buscar. Ele está de terno. Está bem vestido, mas o mais importante é que parece em paz. No carro, ele diz: "Tenho orgulho de você, mãe." Eu sempre deveria ter tido, mas estava ocupado demais fingindo ser alguém que eu não era para enxergar quem você realmente era. Obrigado, filho. Isso significa muito. A cerimônia é linda. Eles me entregam o prêmio. Eu falo diante de centenas de pessoas. Conto a minha história, não apenas sobre os prédios, a queda e o renascimento. A todas as mulheres aqui presentes esta noite, digo em minhas considerações finais, especialmente aquelas que sentem que seus melhores anos já passaram, estou aqui para lhes dizer que estão enganadas. Seu melhor momento é agora. É sempre agora. Enquanto tiverem voz, usem-na. Enquanto tiverem força, lutem. Enquanto tiverem vida, vivam. Não para os outros, mas para vocês mesmas. A ovação é longa e emocionante. Depois, na recepção, Michael se aproxima com um copo de suco na mão. Você se lembra daquela noite com o vinho? Ele pergunta. Como eu poderia esquecer? Pensei que aquele fosse o seu fim, o seu momento mais difícil. Mas descobri que era o seu começo, o seu despertar. Às vezes, os fins são apenas começos disfarçados. Você acha que um dia poderemos? Ele não termina a pergunta. Ser uma família de novo? Nós somos uma família, Michael. Só que agora temos uma família de verdade, com limites, com respeito, com verdade, e isso é melhor do que a fantasia que tínhamos antes. Ele sorri. Brindamos com suco, não com vinho, porque alguns símbolos precisam ser reescritos. Volto para o meu loft naquela noite, cansado, mas feliz. Coloco o prêmio na estante ao lado das fotos de Richard, ao lado das plantas do meu primeiro prédio, e contemplo tudo que construí. Não apenas estruturas de concreto, mas uma vida. Minha vida. Uma vida que quase perdi, mas que recuperei com unhas e dentes. Com lágrimas e trabalho, com limites e dignidade. Estou sentada no meu terraço. A cidade brilha lá embaixo. Milhões de luzes. Milhões de histórias. E a minha? A minha história é uma história de resiliência, de transformação, de uma mulher que se recusou a ser invisível. Penso em todas as mulheres que estão passando pelo que eu passei, sentindo-se inúteis, sentindo que seu tempo acabou, que elas devem se contentar com as migalhas de respeito que os outros lhes oferecem. E eu quero gritar para elas: não, vocês são valiosas. Vocês importam. Vocês merecem dignidade.
E nunca é tarde demais para recuperá-la, porque eu recuperei. Aos 64 anos, quando o mundo me disse que era tarde demais, decidi que estava apenas começando. E eu estava certa. A vida não acaba quando os outros decidem que você não é mais útil. A vida começa quando você decide que é indispensável. Fecho os olhos, respiro fundo e sorrio. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você se recusa a deixar que alguém lhe tire. E eu recuperei as coisas mais valiosas. Minha dignidade, minha voz, minha vida. E ninguém jamais as tirará de mim novamente. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Conte-me se você já precisou impor limites difíceis para recuperar sua paz interior. Curta se você acredita que a dignidade não tem idade e inscreva-se para acompanhar mais histórias de vida como esta, porque todas as histórias que compartilhamos aqui têm algo em comum, elas nos lembram que, enquanto respirarmos, podemos reescrever nosso final. O fim.